queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje finalizaremos a última parte da nossa aula sobre o fascismo italiano. Muito bem, falaremos... Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem, hoje abordaremos a última parte da nossa aula sobre fascismo. Em nossa última aula, abordamos a propaganda fascista, toda tentativa de controle ideológico por parte do governo de Mussolini. É óbvio que todo governo que promove tentativa de controle ideológico utilizará a educação como uma forma de efetivar esse controle. É o que falaremos agora, da reforma educacional promovida em 1923 pelo então ministro da Educação, Giovanni Gentili. Gentili realiza uma ampla reforma do sistema educacional italiano, tanto sob o ponto de vista administrativo como sob o ponto de vista didático-pedagógico. A reforma da administração escolar traz as marcas da aparente dualidade, vejam bem, do pensamento idealista, que no caso traduz pela afirmação da liberdade didática do professor. Olha bem, é a afirmação da liberdade didática do professor, acompanhada de um aumento acentuado da centralização e de controle autoritário, ou seja, é dito que o professor ele tem liberdade, mas na prática há todo um controle ideológico. A escola elementar era considerada por Gentili como um grau do desenvolvimento do conceito de cultura, grau inferior a ser superado o mais rápido possível. Era a escola do povo, correspondente às necessidades de um saber que não se elevará à cultura. Era a escola de todos, enquanto a escola de cultura era para poucos, visto que a cultura era para a elite. É inevitável uma relação com a recente tentativa no Brasil de taxação dos livros, sob o pretexto de que livros são para a elite e, portanto, deveriam ser taxados. Essa foi a justificativa do ministro da Educação. Muito bem, é um aspecto aí para ser analisado e repensado dentro do contexto de governos atuais. Muito bem, o governo de Mussolini, de 22 a 45, ele promove algumas modificações muito importantes e que teriam a ver com o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. Em 1929, vai ser assinado o famoso Tratado de Latrão. Você não pode não saber sobre o Tratado de Latrão, que põe fim à chamada questão romana. O que foi a questão romana? Relembrando rapidamente, a questão romana ela foi gerada com a unificação italiana. O Papa se recusa a ser unificado, os territórios chamados territórios pontifícios, eles ficam fora da unificação italiana, porque o Papa se recusa a aceitar a unificação. Essa unificação, ela nunca ocorrerá, justamente por causa do Tratado de Latrão. Por que a gente diz que ele pôs fim à questão romana? Porque pelo Tratado de Latrão, Mussolini e o Papa assinam um acordo no qual a Igreja apoiaria o fascismo em troca da criação do Estado do Vaticano. Até hoje, o Estado do Vaticano, um país considerado o menor país do mundo, que nasce de um acordo entre a Igreja e os fascistas. Muito bem, em 29, a Itália mergulha em uma intensa crise econômica. Na década de 30, há uma recuperação econômica com a indústria de substituição de importações, justamente em virtude da crise de 29. O que não podia mais ser importado passa a ser produzido na Itália. O Brasil também viverá um período semelhante. Em 34, temos a reorganização dos sindicatos. 22 são corporações fascistas. Em 35, a adoção de uma política expansionista com a anexação da Etiópia. Olha aí os passos para a Segunda Guerra Mundial. E em 36, a aliança militar com a Alemanha nazista. Ou seja, todo o governo de Mussolini já traça todos os passos que viriam a desencadear na Segunda Guerra Mundial. Bem,
Vou ler aqui uma citação que exemplifica muito do que foi dito. Liberdade. As pessoas precisam lembrar que o preço da liberdade é a vigilância eterna. O fascismo e o ódio que ele gera podem minar a bondade e inflamar o mal. Por esse motivo, todo o trabalho de uma sociedade em direção à liberdade pode ser fácil e rapidamente destruída em meses por esse tipo de ideologia. Em suma, a história da ascensão de Benito Mussolini ao poder serve como um lembrete duradouro sobre o quão frágil é a liberdade. Bem, é uma citação importante porque ela nos remete a questões fundamentais sobre o que estamos vivendo no mundo hoje. Ou seja, uma liberdade conquistada por séculos pode ser perdida em meses. Abro aí a possibilidade de reflexão a todos vocês. Bem, deixo aí algumas indicações de vídeos: Ditadores, o livro das regras de Benito Mussolini, e A Evolução da Maldade, Benito Mussolini. São 2 vídeos que considero fundamentais para o entendimento do fascismo. Muito bem, terminamos aqui a nossa aula, vamos agora para o nazismo na Alemanha. Um beijo para vocês, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Muito bem, pessoal, olha só, na verdade, não finalizamos aqui a aula de fascismo. O fascismo, continuamos com a história do fascismo na Segunda Guerra Mundial, ou dos fascismos. Tudo que estamos vendo, tanto no fascismo italiano, como vamos ver no nazismo, no franquismo e no salazarismo, são parte integrantes do que chamamos de contexto do entre guerras, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essa história continua. Um beijo para vocês, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado.